está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para quem tem a liturgia diária e talvez goste de ver o Evangelho do dia, ou talvez veja o Evangelho do dia numa rádio ou no YouTube, tem a liturgia no caso, né? Vai ver, por exemplo, que na terça-feira, São Paulo, na primeira leitura, falou da sua conversão. Ele odiava a igreja, odiava os cristãos. E ele indo no cavalo para Damasco, ele tem uma experiência muito forte com Jesus Cristo. Ele cai do cavalo, ele se converte. E ali se dá a conversão de São Paulo. Isso na missa de terça-feira. Olha, na missa de quarta-feira, São Paulo começa a dizer o seguinte: um dia depois, 14 anos mais tarde, estávamos na missão, eu, Barnabé e Tito. Veja, 14 anos e ele ainda na igreja, ele ainda na missão. Hoje, na leitura de hoje, ele diz o seguinte: ele está muito triste, porque alguns cristãos de um lugar chamado Galácia, chamado os Gálatas, tinham começado na igreja tão bem, uma caminhada fervorosa, uma caminhada tão cheia de Deus, e depois começou a esfriar, a voltar para o mundo, algumas coisas, e ele diz hoje: olha, o que aconteceu com vocês, depois de terdes começado pelo Espírito, quereres terminar pela carne? Não são poucos os exemplos de pessoas que começam sua caminhada tão direitinho na igreja e depois esfria o coração, esfria a fé, volta para o mundo e vive como pagão. O que faz com que São Paulo, 14 anos mais tarde, tivesse firme na caminhada e outras pessoas esmoreçam? É o que diz a leitura de hoje. O Evangelho de ontem, os apóstolos dizem assim: Senhor, nos ensina a rezar. Então é isso o segredo, pessoal. A oração. O segredo é a oração. Porque se você não tiver uma prática de oração constante, diária, você não termina a sua caminhada na fé. Você esfria. O que alimenta a gente é essa oração diária.
Se não for assim, e veja, a vida de oração é algo tão interessante. Por quê? Porque ninguém sabe quem está rezando ou não. Veja, você consegue dizer se o padre está celebrando missa ou não. O padre está faltando missa, o padre está vindo para a missa direitinho. Pronto, você consegue dizer isso. Você consegue dizer se um padre está indo para a secretaria paroquial. Você consegue dizer se um padre está visitando doente. Mas ninguém consegue verificar se um padre está rezando ou não. Por isso é muito perigoso. É muito perigosa essa dimensão. Né? Você pode não rezar e ninguém vai saber. Vai saber depois, porque vai ver que você desviou, caiu, não sei o quê. Então, como é importante a vida de oração. É por isso que, rezando bem, São Paulo continuou firme até o fim. E deixando de rezar, os Gálatas começaram no Espírito e terminaram na carne. A gente tem um vício de não valorizar a oração. A gente assiste depois de 3 novelas do filme vai rezar o texto. Aí complicou, né? Lá no Corujão, de meia-noite, quem vai aguentar? É a Ave Maria cochilando, a Ave Maria cochilando. Não tem quem aguenta. Não, gente. A oração não pode ser mais uma atividade na minha agenda lotada. Não. A oração é a principal atividade do dia. E não importa, de leigo a bispo, o padre, não rezou, dançou. O Santo Afonso de Ligório, ele dizia assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Aí hoje, Jesus, ontem ele ensinou a rezar no Evangelho. Hoje ele diz: reze com perseverança, reze sem desanimar. Aí ele conta essa parábola de hoje. Como é a parábola de hoje? Ele diz assim: se alguém tem um amigo e for procurar ele de meia-noite para pedir um pão, chega na sua casa as visitas, você está sem pão. Aí você vai na casa do vizinho de meia-noite, olha o que eu disse, né? Meia-noite pedir pão na casa do outro. Tem que ser um amigão, né? Tem que ser um amigão. Veja, então, primeira coisa é isso: Deus é seu amigão. Quando ele fala essa parábola, no começo é dele isso. Porque quem vai ter coragem de agarrar uma pessoa dentro de pegar comida? Ou é doido, ou a pessoa é muito amiga dela. Então ele está dizendo, em primeiro lugar é isso: Deus é seu amigão. Deus é o primeiro que chega e o último que sai. Não esqueça, é seu amigão. Então não tenha medo de importunar o seu amigão, não importa a hora. Eu até no meu Instagram hoje, eu coloquei assim: antes de dormir, reze, porque Deus trabalha no turno da noite. Você está preocupado com uma coisa, reza lá antes de dormir, demora para dormir, dorme. Mas Deus está trabalhando a seu favor. No turno da noite, na madrugada, Deus fica trabalhando. É assim. E ele disse: o vizinho pode dizer assim: mas rapaz, eu estou dormindo, complicado demais acordar agora, mas eu estou dormindo, venha depois. Aí ele diz: peça, continue pedindo. Porque aí ele diz, né? Quem pede, recebe, quem procura, acha, e quem bate, a porta será aberta. Aí você pode perguntar a mim assim: e por que não dá logo? Por que demora para dar? Aí tem uma coisa, veja. Quando a gente pede algo a Deus, Ele pode responder de 3 maneiras. Ele pode responder assim: sim, meu filho, tome, e dá logo logo. Ele pode responder: não, não vou lhe dar. E ele pode responder: espere. Né? Pode responder: espere. Por que ele pode negar algo para a gente? Porque na nossa mente, na nossa visão, é algo muito bom. Mas Deus vem lá na frente, pessoal. E Ele sabe que lá na frente vai atrapalhar os planos que Ele tem para nós. Aí Ele vai negar. Eu nunca esqueço.
Eu não era nem seminarista ainda, eu era um leigo, estava para entrar no seminário. Teve uma festa, eu não sei o que foi, uma noite assim, bonita. E a gente terminou no Abrigo São Francisco. Pessoal, no final da missa, eu fui lá no Santíssimo. Eu estava com uma fé tão grande no meu coração naquele dia. Eu estava com tanta fé, eu me ajoelhei e pedi uma graça. Mas do jeito que eu pedi, não, vai vir logo, porque eu pedi com tanta fé, foi com tanta fé que eu pedi. Minha gente, no outro dia, aconteceu tudo o contrário, de misericórdia. Aconteceu tudo o contrário. E o que eu pedi foi coisa boa, foi coisa justa, foi coisa normal. Porém, se ele tivesse me dado lá na frente, eu não teria entrado no seminário. Está vendo? Era uma coisa boa, justa, legal, honesta. Porém, foi no outro dia, ele nem esperou eu sonhar uma semana. Não, no outro dia foi tudo o contrário. E eu estranhei muito, meu Deus. Eu estava com uma fé tão grande, estava de cair faísca do trono de Deus, e deu tudo errado. E sem entender, coitado, mente pequena da gente. Deus deu tudo o contrário no outro dia. Então, por isso que ele diz não. Porque ele prepara as coisas na vida da gente, ele tem um grande projeto. Ele tem um grande projeto. Tá certo, Padre, eu entendi quando ele diz sim e entendi quando ele diz não. Mas por que ele desespera se ele pode dar logo? Porque a gente está precisando amadurecer alguma coisa na vida da gente. Quem não lembra a história de Santa Mônica? Santo Agostinho, o filho dela, era desmantelado que só caminho de formiga. Todo troncho, doido, virado na buraqueira. E Santa Mônica rezava tanto, meu Deus do céu. Esse ele morrer agora no inferno, porque ele é muito da bagaceira. Ela rezava tanto. Aí ela fazia uma novena, no final da novena ele piorava. Chegava bêbado, se prostituía, teve um filho com a amante dele. Olha, pense no desmanteiro. Pense. Aí teve um dia, olha, mais de 20 anos ela rezando. Ele deu uma piora tão grande que ela foi na igreja. Ela disse: eu vou desistir. Não tem mais jeito. E quando ela foi saindo da igreja, chorando, acabando de chorar, o bispo se encontrou com ela e disse: Mônica, minha filha, o que foi? Ela disse: perdi a força. Não tem mais esperança não. Meu filho não tem mais jeito. Ele disse: não diga isso não, mulher. Veja o que eu vou dizer agora. Continue rezando, porque é impossível que se perca um filho que tenha custado tanta oração e tanta lágrima. Foi a frase que ele usou para ela. É impossível que se perca um filho que tenha custado tanta oração e tanta lágrima. Aí chocou ela, né? Aí deu uma força, ela continuou. Pronto, por pouco tempo ele se converteu. E começou bem ativo na igreja, bem ativo, muito ativo. Se tornou um grande católico, catequista. Depois virou padre. Depois virou bispo. Depois virou santo. Se ela tivesse desistido, olha, naquele dia, está vendo? Eu não sei quem é que reza por um filho, por uma filha, por um marido, por um parente, por alguém. O Evangelho de hoje é para isso, para dizer a você: é impossível que se perca uma pessoa que tenha custado tanta oração e tanta lágrima. Um dia, já velhinha, perto de morrer, ela rezando, ela perguntou a Deus: ó Deus, se o Senhor tem poder, por que o Senhor demorou tanto para converter meu filho? Foram mais de 20 anos rezando. Ele disse: Mônica, enquanto você rezava e chorava, eu não só mudava seu filho, não, eu mudava você. Você tem umas coisas aqui dentro de você que tem que mudar, minha filha. Porque eu não queria só levar seu filho para o céu, não.
demora de Deus tem sempre propósito. Sempre. Às vezes dói. Você no sufoco, esperando a resposta de Deus, e ele demora. Mas quando demora, tem sempre